Você já tem que entregar o trabalho. Outra coisa, poucas pessoas vieram falar comigo para tirar dúvida sobre o trabalho. Então, aí a gente tem duas opções. Ou vocês estão indo muito bem e conseguindo fazer o trabalho, graças a Deus, porque vocês são os alunos inteligentes, ou vocês não estão fazendo. Hoje que foi a primeira vez que alguém veio tirar dúvida comigo. O trabalho trabalho e prova é a mesma coisa, aqueles dois exercícios que tem que entregar. Que eu já enviei para vocês, está no sistema, aquelas duas questões que vocês têm que fazer e me entregar. Já está no sistema, já está no grupo. Quem não tiver, entra em contato comigo para eu poder enviar para vocês terem trabalho. Não esperem para fazer no último dia, hein, gente? Então, vamos... Não chega mais ninguém, será? Vocês foram a única turma, só hoje começaram a vir tirar dúvida comigo. Tem turma que já está tirando dúvida comigo já faz umas 2 semanas. Nós estamos tentando. Teve até turma que já entregou o trabalho, ou a prova, dependendo. Então, não esperem o último minuto para tirar dúvida. Vamos então começar? Seria bom que vocês tivessem aí o trabalho junto com vocês, para poder acompanhar. Mas eu vou passar aqui, tá bom? Todo mundo que já chegou, eu coloquei para poder gravar. Gente, também, quem puder, grava. Porque semana passada, metade da aula eu consegui, a outra metade não aparece. Aí, gente, não é comigo. Esse Team Link a gente tem dificuldades, e aí ele salva metade da aula, outra metade ele não salva. Então, por favor. Quem puder ir já e quiser, grava a aula. Porque isso me ajuda muito. Tá bom? Os slides já estão no Sigu, tá bom, gente? Eu acho que eu só não enviei para vocês no grupo. Mas os slides que eu estou passando agora, ele já está no Sigu, tá? Então, vamos começar. Então, vamos lá, gente. Todo mundo está conseguindo ver os slides? Sim, sim. Então tá bom. Então, vamos Professor, lá. Boa noite. Aqui no Sigu tem aula 6 ou revisão de custos? Aula 6. Isso, aula 6. Ah, tá. Valeu, obrigado. Tá. Então, vamos lá. Custos gerenciais, né? Então, hoje, nesse exercício, a gente vai trabalhar 3 temas. Custeio por absorção, o rateio, que o rateio até então estava trabalhando de forma simples, aí a gente vai ter um rateio um pouquinho mais complexo, não chega a ser tão complexo assim, e departamentalização, que vai ser o que está caindo aí para vocês fazerem a P1, né? Tanto a questão 1 como a questão 2 é para fazer isso. Aí a questão 1 é custeio por absorção e o rateio, e na questão 2 é a departamentalização. Então, vamos lá. 1. Após o trabalho de classificação dos custos na empresa Enrolados LTDA, que era fabricante de um único produto,
o produto enroladinho, a empresa cresceu e precisava novamente de consultoria. Agora ela produz 2 produtos, enroladinho master, que chamaremos de EM, e enroladinho master mega, que chamaremos de EMM. A tarefa agora é apropriar os custos de produção aos produtos fabricados em determinado período, definindo o custo unitário do produto em reais. O critério a ser adotado é o custeio por absorção, que necessita de separação entre os custos e as despesas. A segregação dos custos em diretos ou indiretos e o rateio dos custos indiretos ao produto, mediante a utilização de critério para alocar os custos. Vamos à relação dos gastos e valores que a empresa forneceu. Então, aí eu tenho os gastos de de tudo que aconteceu na empresa durante esse período. Outras informações importantes são do critério de rateio. Tá? Então, aí eu tenho horas, mão de obra direta, tá? Tanto para o enrolado master como para o enrolado master mega, né? E o total, tá? E aí eu tenho área utilizada de produção e quantidade produzida. Após os estudos, foi determinado em conjunto com a equipe técnica da empresa os critérios de rateios mais adequados, os quais são: mão de obra indireta será rateada segundo o volume de horas de mão de obra direta. O aluguel da fábrica, segundo a área utilizada por produto. A depreciação das máquinas, segundo a quantidade produzida, e a energia elétrica, conforme a quantidade produzida. Agora a gente já começa a ver uma diferença, que não vai ser um único rateio para todos os custos indiretos. Agora, cada custo indireto, eu vou utilizar uma forma diferente de rateio. Bom, gente? Requisitado: o custo total de produção, o custo total de cada produto e o custo unitário de cada produto. Né? Então, aí sempre pega aquela esqueminha básica. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é separar entre custo e despesa dos gastos que eu tenho. Então, vamos lá. Quais são os gastos que a empresa tem? Ela tem materiais diretos do enrolado do Mega, que 20 mil, mão de obra direta do Mega, 12 mil, mão de obra indireta, 4.080, depreciação das máquinas, 5 mil, salário administrativo, 6 mil, materiais diretos do Master, 25 mil, mão de obra direta do Master, 15 mil, aluguel da fábrica, R$ 3.016, iluminação da fábrica, R$ 6.970 e salários de vendas, né? Do pessoal de vendas, que é 4 mil. Então, aí eu tenho todos os itens, todos os gastos que compõem na produção da empresa em geral, né? Então, aí está misturado custo e despesa. Então, a primeira coisa, eu tenho que diferenciar um do outro. Então, como a gente quer saber o custo de produção, então, para a gente, despesa não importa. Então, nesse caso, eu vou tirar tudo que não faz parte da produção. Então, materiais diretos faz parte, mão de obra direta faz parte, mão de obra indireta faz parte, depreciação das máquinas faz parte, mas salário administrativo, 6 mil, não faz parte, isso é uma despesa, certo? Materiais diretos faz parte, mão de obra direta faz parte, aluguel da fábrica faz parte, iluminação da fábrica faz parte, mas salário do pessoal de venda não faz parte, que também é uma despesa. Para a P1, né, os exercícios da P1 que eu passei para vocês, já não tem despesa. Então, vocês já começam de um patamar já bom. Nesse aí tem. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descartar as despesas no momento que a gente não vai trabalhar com ela. Agora, a segunda coisa é classificar entre os custos diretos dos custos indiretos.
certo? Então, a gente, só pelo nome, a gente consegue identificar quais são os custos diretos. Eu vou ter materiais diretos, tanto do Mega como do Master, e eu vou ter mão de obra direta, tanto do Mega quanto do Master, certo? Então, já aí está falando que é direto, então é fácil de identificação. Os indiretos vão ser todos os outros custos que não entram como direto. Então, nesse caso, mão de obra indireta, o nome já diz, né? Indireto. Depreciação de máquina, aluguel da fábrica e iluminação da fábrica também é indireto, porque eu não consigo identificar a cada produto. Eu não sei quanto o Master gastou e quanto o Mega gastou. Então, aí, como eu não tenho como identificar diretamente quanto um gasto, eu vou chamar esse de custos indiretos, certo? Então, aí fica mais fácil eu classificar. No exercício também, eu já faço a separação do que são gastos diretos do que são gastos indiretos. Então, também fica um pouquinho mais simples na hora de vocês trabalharem. Então, agora eu só vou saber, qual é o meu valor total dos meus custos diretos de produção, certo? Então, nesse caso, eu tenho materiais diretos do Master. Eu vou ter a mão de obra direta do Master, que é 12 mil, 20 mil, 12 mil. Eu vou ter os materiais diretos do Mega, que é 25 mil. E eu vou ter a mão de obra direta do Mega, que é 15 mil. Então, no total, eu vou ter aí 72 mil, né? Então, nesse caso, o que eu estou fazendo aqui é só somar esses valores. 20 mais 12 mais 25 mais 15 vai deixar 72, ok? Primeira coisa, só determinando aí qual é o meu total dos custos diretos de produção. Vou fazer a mesma coisa com os custos indiretos de produção. Vou saber o total do valor desses custos, tá? Então, mão de obra indireta, 4.080. Depreciação das máquinas, 5.000. Aluguel da fábrica, R$3.016. E iluminação da fábrica, 6.970. Então, vou fazer a mesma coisa. Para saber o total, vou somar todos esses valores. Então, vai ser 4.080, mais 5.000, mais 3.016, mais 6.970. Certo? Então, vai estar um total de R$19.066. Ok? Continuando. Então, primeira coisa que eu fiz foi a separação entre o custo e despesa. Depois eu classifiquei que são custos diretos e o custo indireto e achei o total do valor tanto do custo direto como do custo indireto. Agora a gente vai fazer a apropriação dos custos diretos. E aí, na prova, eu já até montei uma tabelinha que você... Aí, gente, a tabela que eu coloco aqui, vocês podem seguir, ou se vocês acharem uma tabela melhor, uma forma melhor de vocês se expressarem, gente, é com vocês. Desde que seja inteligível. Não precisa seguir aquelas tabelas que eu mostrei, certo? Eu preciso achar o valor correto, mas a forma que vocês vão achar vai depender de cada um. Se não quer botar em outra tabela, quer fazer diferente, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, tá bom? Não precisa ser aquela tabela que eu faço especificamente. Depende aí de cada um para vocês. Mas aí eu já boto a tabela dos custos, então para quem quiser só preencher ou só copiar, fica aí muito mais fácil. Certo? Então eu vou fazer a mesma tabelinha de sempre. Vou pegar os custos diretos de produção, né? Quando eu falo aí de apropriação dos custos diretos. Então, primeira coisa, vou colocar aí tanto o Master como o Mega, né? O Mega Master, o Master Mega. E o total, né? E aí eu vou separar nas linhas quais são os custos que eu tenho. Então, aqui eu tenho dois, materiais diretos e mão de obra direta, né? Aí no de vocês vai estar escrito matéria-prima e mão de obra direta. Não muda um pouquinho, só muda a nomenclatura, mas aí o conceito também é o mesmo, né? Então, aí eu já tenho os valores aqui, então é só passar para a tabela. Então, na tabela, primeiro vou botar materiais diretos. Então, 20 mil do Master e 25 mil do Mega, né? Do Master Mega. Que aí eu vou ter 45 mil que eu tenho no total de materiais diretos. Mesma coisa vou fazer com a mão de obra direta. Tá, os valores. 12 mil
do Master e 15 mil do Mega. 12 mais 15, vou achar aí 27. Né? Então, aqui, estou somando esse carinha com esse aqui para achar esse valor. E esse cara, e vou achar esse valor aqui. Certo? Então, 20 mais 25, 45, 12 mais 15, 27. Agora eu vou achar o total do produto, tanto do enroladinho Master quanto do enroladinho Master Mega. Já não lembro aí o nome. Master e Master Mega. Então aí eu vou achar 32 mil para o Master, né? Vai ser 20 mais 12 é igual a 32 mil. E 25 mais 15, vou achar 40. Então, se eu somar 32 mil mais 40, 32 mil mais 40, eu vou achar 72. Ou se eu somar 45 mais 27, também eu vou achar 72. Então, já fiz a minha primeira tabela, eu já fiz a apropriação dos custos diretos de produção. Né? Então, eu já sei qual é o valor de cada custo direto de produção e aí qual é o valor por produto. Então, eu sei que o Master foi 32, enquanto o Mega foi 40 mil. Certo? Continuando, o próximo é fazer o rateio dos custos indiretos. Lembrando que anteriormente a gente estava fazendo de um único rateio só para os custos indiretos como um todo. Agora, para cada custo indireto, vamos utilizar um rateio diferente, né? Como base. Então, aí acaba que vamos fazer bastante rateios. Então, nesse caso, vou aqui só ler essa parte que eu acho interessante. Como critérios de rateios, podemos utilizar quantidade produzida, horas de mão de obra direta, horas de máquinas, áreas utilizadas pelos departamentos, número de funcionários, quantidade de requisição de materiais, e aí a energia que a gente utiliza, matéria-prima, quantidade de matéria-prima, então vai ser o quilo, o litro, o metro, volume, e aí a gente pode utilizar várias formas de critérios de rateio para cada custo, né? O principal cuidado é que o custo indireto, por exemplo, a mão de obra indireta, tem relação com o critério selecionado, de modo a não produzir alocação de custos com valores distorcidos da realidade. Isso quer dizer o seguinte, quando eu falo de mão de obra indireta, eu posso utilizar qualquer base de rateio, mas o ideal é utilizar como base de rateio a mão de obra direta, tá? Porque ela vai estar mais perto da realidade, porque eu penso o seguinte, um supervisor, ele vai prestar mais atenção ou ele vai gastar mais tempo do seu trabalho, mais horas do seu trabalho, cuidando de departamento onde tem mais funcionários. E onde tem menos funcionário, ele vai gastar menos tempo. Né? Então, vai ser proporcional. Então, eu utilizo uma forma. Eu não posso pegar o salário do supervisor e usar como base o metro quadrado da fábrica, porque não tem sentido isso, né? O supervisor ele não fica andando para lá e para cá gastando o seu tempo girando em volta da fábrica. Então eu preciso criar um critério de rateio que seja relativamente que tenha uma relação, certo? Se não tiver essa relação, ele vai me dar valores distorcidos, ok? Então é muito importante que tenha uma relação entre o custo e o critério que eu utilizo como rateio, certo? É claro que alguns pontos eu vou utilizar como base um critério único, porque o custo-benefício, ele não é muito... o benefício em relação ao custo não é tão bom assim. Então, aí eu uso um critério aí fixo como base de rateio. Agora,
Se eu já tenho aquele cálculo já pronto, eu já tenho aquele valor pronto, eu utilizo o que melhor representa aquele custo. Então, exemplo, dividimos o total do custo de energia elétrica pelo total de horas trabalhadas, depois multiplicando pelas horas de cada produto. Ou seja, eu vou pegar o custo total, o valor total daquele custo, então, no caso de energia elétrica, eu vou pegar o valor que eu paguei de energia elétrica e eu vou dividir pelo total de horas trabalhadas durante aquele período, certo? Nesse caso, eu vou achar uma taxa de energia elétrica por hora trabalhada. Então, eu sei que a cada hora trabalhada, eu gasto R$3 de energia elétrica. Exemplo. Então, eu utilizo aí uma taxa como base de rateio, certo? E isso que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Após os estudos, foi determinado em conjunto com a equipe técnica da empresa os critérios de rateio mais adequados. Quais são? Mão de obra direta, rateada segundo o volume das horas de trabalho, das horas da mão de obra direta. Aluguel da fábrica, segundo a área utilizada por produto. Depreciação das máquinas, segundo a quantidade produzida. Energia elétrica, conforme a quantidade produzida. Né? E aí a gente vê uma relação. Então, mão de obra indireta está relacionado com a mão de obra direta. O aluguel da fábrica vai estar relacionado com a área que eu utilizo para aquele produto, né? Então, o metro quadrado da minha fábrica. A depreciação de máquinas vai estar relacionado com a quantidade que eu produzo, ou seja, quanto mais eu vou produzir, maior vai ser a depreciação da minha máquina, e quanto menos eu produzir, menor vai ser a depreciação da minha máquina. Então, eu tenho uma relação. E energia elétrica, a mesma coisa. Quanto mais eu produzo, maior eu vou ter o gasto com energia elétrica. Quanto menos eu produzo, menos eu tenho gasto com energia elétrica. Então, eu tenho uma relação entre o custo e a base de rateio, né, e o critério que eu utilizei como rateio. Então, nesse caso, os critérios de rateio, tanto para o produto Master quanto para o Mega, vai ser o seguinte: as horas mão de obra direta, eu gastei com o produto Master 500 horas homem, e com o produto Mega, 700 horas homem. Então, tem um total de 1.200 horas homens. A área utilizada, eu gasto com o produto Mega 300 metros quadrados, e eu gasto com o produto Master 300 metros quadrados, e eu gasto com o produto Mega 280 metros quadrados. Então, eu tenho um total de metros quadrados 58. Né? 580 metros quadrados. A quantidade que eu produzi foi 10.000 do item Master e 11.000 do item Mega. Então, 10.000 unidades e 11.000 unidades. Então, eu tenho um total de unidades produzidas, foram de 21.000. Certo? Item. Então, aí eu já tenho os valores, agora é só fazer o rateio. Então, primeira coisa, vou colocar o rateio de todos os custos indiretos de produção. Então, rateio dos custos indiretos de produção. Então, aí eu tenho mão de obra indireta, que eu preciso fazer o rateio. O aluguel da fábrica, que eu preciso fazer o rateio. Depreciação das máquinas, vou precisar fazer o rateio. Iluminação da fábrica, também vou precisar fazer o rateio. Certo? E do lado eu vou botar o custo indireto dos produtos. Então, a mão de obra indireta foi 4.080, como a gente viu anteriormente. O aluguel da fábrica foi 3.016. Depreciação das máquinas, 5.000. Iluminação da fábrica, 6.970. Né? Então, aí eu já tenho quanto eu gastei com cada um desses itens, com cada custo que eu tive. Agora eu vou colocar o total do critério de rateio que eu estou utilizando. Então, para mão de obra indireta, eu estou utilizando as horas de mão de obra direta. Quanto é o total de horas da mão de obra direta? Foi um total de 1.200 horas homens. Então, eu vou colocar aqui 1.200 horas homens. Ok? Então, vamos lá de novo. Depois que eu botei quanto cada custo eu tive por cada item, agora eu vou colocar o total do critério de rateio, né? Total que eu estou utilizando como base.
Mão de obra indireta, eu estou utilizando como base o quê? Horas da mão de obra direta. Então, quanto eu gastei com horas da mão de obra direta? Então, eu gastei 1.200 horas homens. Então, eu vou colocar 1.200 horas homens. Entenderam? Próximo. Agora, o próximo vai ser o aluguel da fábrica. O aluguel da fábrica eu utilizo como critério de rateio a área utilizada por produto. Então, vamos lá. A área utilizada por produto foram de 580 metros quadrados, certo? Então, esse foi o total. O total está aqui. 580 metros quadrados. Então, vou colocar aqui 580 metros quadrados. O próximo, depreciação das máquinas. Tanto a depreciação das máquinas e energia elétrica, ela vai utilizar o mesmo critério de rateio, que é a quantidade produzida. Qual foi o total de quantidade produzida? Foram de 21 mil itens. Então, esse é o meu total, 21 mil itens. Então, é esse carinha que eu vou colocar nos dois, porque eles estão utilizando o mesmo critério, 21 mil itens. Certo? Então, já coloquei o custo que eu tive, né? E agora eu coloquei do lado o critério de rateio, né? Então, cada um do lado. Agora eu consigo achar minha taxa de rateio. Então, como eu acho a minha taxa de rateio? Vai ser o custo dividido pelo total do critério de rateio que eu estou utilizando. Então, vamos pegar, no caso, a mão de obra indireta. Eu vou pegar 4.080 dividido por 1.200, que é o total de horas homens trabalhadas. Então, 4.080 dividido por 1.200, eu vou achar o quê? 3,4. Ou seja, para cada hora que o meu funcionário trabalha no produto, eu vou ter um aumento do custo desse produto de R$ 3,40. Tá? Então, nesse caso, a minha taxa de rateio é de R$ 3,40 por hora homem. Tá? Então, R$ 3,40 por hora homem. Aqui. Então, essa que eu vou utilizar como a taxa de rateio. Próximo, vou fazer a mesma coisa. O aluguel da fábrica. Vou pegar 3.016 e eu vou dividir pelo meu total do critério de rateio, que é 580 metros quadrados. Então, 3.016 dividido por 580, eu vou achar 5,2. Então, eu vou ter aí como taxa de rateio R$ 5,20 por metro quadrado. Então, cada produto, ele aí vai estar gastando R$ 5,20 por metro quadrado, certo? Próxima coisa, depreciação das máquinas. R$ 5.000 é o custo que eu tenho com depreciação das máquinas. Eu produzi 21 mil itens, então vou pegar 5.000 dividido por 21. Então, eu vou achar 24 centavos. Então, a cada item que eu produzo, eu vou ter aí uma depreciação de 24 centavos. Por item, né? Por produto. Ok? Vou fazer a mesma coisa que a iluminação da fábrica. Então, 6.970 é o meu custo indireto, dividido pelo meu total do critério de rateio. 21 mil itens. Então, vou pegar 6.970 dividido por 21 mil. Vou achar uma taxa de rateio de 33 centavos. Então, aí, eu vou gastar com iluminação 33 centavos a cada item que eu produzo. Então, 33 centavos por item, 33 centavos por produto. Ok? Continuando. Agora que eu achei minha taxa de rateio, eu vou agora fazer o rateio por cada produto que eu tenho. Eu tenho 2 produtos, um enroladinho Master e um enroladinho Master Mega, né?
enroladinho master e um enroladinho master mega, ok? Então, tenho esses dois. Vou voltar lá na minha tabela, onde eu digo quanto eu gasto por cada produto. Ele diz o seguinte: o produto enroladinho master, ele gasta com mão de obra direta 500 horas homens. O que eu vou fazer? Eu vou pegar as 500 horas homens e multiplicar pela taxa que eu achei, que foi de R$ 3,40. Então, 500 vezes 3,40, eu vou achar a 1.070. Então, R$ 1.070 foi o que eu gastei com mão de obra indireta para o produto enroladinho master. Vou fazer a mesma coisa com o outro. O enroladinho master mega, eu gastei 700 horas homens de mão de obra direta, ok? Então, vou lá, pegar os 700 e multiplicar pela minha taxa de rateio, que foi R$ 3,40. Eu vou achar 2.380, tá? Então, eu gasto com mão de obra indireta 2.380 para a fabricação do enroladinho Master Mega. Vou fazer a mesma coisa com todos os outros custos. Então, vamos lá. Agora com o aluguel da fábrica. O aluguel da fábrica é a área utilizada. Então, nesse caso, o enroladinho Master utiliza 300 metros quadrados. Então, vou pegar 300 vezes a taxa de rateio, que é de R$ 5,20. Então, 300 vezes 5,2, vou achar 1.560. Fazer a mesma coisa com o enroladinho Master Mega. O enroladinho Master Mega, eu utilizo de área 280 metros quadrados. Então, 280 vezes a minha taxa. A minha taxa é de R$ 5,20. Então, 280 vezes R$ 5,20, eu vou achar 1.456. Ok? Vou fazer a mesma coisa com o próximo item. Depreciação das máquinas. Depreciação das máquinas utiliza como critério de rateio a quantidade produzida. No caso do produto enroladinho Master, são 10.000 itens. Então, o que eu vou fazer? 10.000 vezes 0,24, porque foram aí os 24 centavos. Eu vou achar 2.400. Vou fazer a mesma coisa com o enroladinho Master Mega. Vou ver que ele foi produzido 11.000 itens. Então, 11.000 vezes 0,24. Vou achar 2.640. Próximo. Vou agora ver o próximo item. Iluminação da fábrica. Fazer a mesma coisa. A iluminação da fábrica utiliza como critério de rateio a quantidade produzida, 10.000 itens. Então, 10.000 vezes 0,33, que é a minha taxa de rateio que eu utilizo na iluminação da fábrica. Então, 10.000 vezes 0,33, vou achar 3.300. Fazer agora a mesma coisa com o enroladinho Master Mega. O enroladinho Master Mega, a quantidade produzida foram de 11.000 itens. Então, 11.000 itens vezes a minha taxa de rateio, que é de 0,33, ou 33 centavos. Vou achar 3.630. Certo? Então, aqui vai estar esse carinho. Aqui é o que eu estou utilizando como rateio. Viu? Agora fica mais difícil, porque cada item utiliza um critério de rateio diferente. Já não é como os outros. No exercício é a mesma coisa. Cada item está utilizando um critério de rateio e aí vocês vão ter que fazer esse aqui. Então, primeira coisa, vou pegar o custo indireto de produção de cada um desses custos.
Depois, pego o total da base de rateio que eu tenho para cada um desses custos. E aí eu vou pegar o custo dividido pelo meu critério de rateio, pelo meu total do critério de rateio, eu vou achar minha taxa de rateio. E aí eu vou só multiplicar por cada item. Certo? Continuando. Agora, que eu já fiz o rateio dos meus custos indiretos, o que eu tenho que fazer é a absorção dos custos indiretos, certo? Então, agora eu vou lá, só somar todos os custos indiretos para cada um desses produtos. Então, mão de obra indireta, eu sei que o enroladinho master foi 1.700, porque eu já fiz o rateio, 1.700. E o enroladinho master mega foi de 2.380. Então, aí eu vou achar o total que a gente já sabe. Vou fazer a mesma coisa com o aluguel. O enroladinho master foi 1.560 e o enroladinho master mega foi 1.456. Eu vou achar um total de 3.016. Total aí ele tem que ser igual. O enroladinho master das depreciações da máquina ficou em 2.400 e enroladinho master mega ficou em 2.640. Então, um total de 5.040. Antes? Só um minuto aqui, gente. Eu vejo isso. Em iluminação, 3.300 e 3.630. Aí vai achar 6.930. Então, eu tenho um total desse lado de 8.960 e do outro vou ter, do segundo item, vou ter 10.106. Então, no final, aí vou ter 19.660. Desculpa, me perdi aqui. Calma aí, gente, só um minuto que eu acho que eu coloquei. Itens. Tá. Só uma explicação. Aqui na depreciação da máquina, a gente tem um custo de 5.000, certo? E aí eu acho a minha taxa de 0,23, só que essa minha taxa não é 0,24, só que ela não é 0,24 efetivamente. A minha taxa, na verdade, ela vai ser de 5.000 dividido por 21.000, ela seria de 0,238095 2381. É claro que não existe esse valor sem for no sistema, né? Então, a
acaba que eu arredondei aqui. Então, se eu somar esses dois, ele não dá 5 mil. Ele vai dar 5.040, tá vendo? Ele dá um pouquinho a mais por conta do arredondamento que eu fiz para cima. Não tem importância, tá, gente? Esse arredondamento que faz para cima de alguns centavos, quando eu estou fazendo a cálculo, ele não é exemplo no Excel, porque se for fazer o cálculo no Excel, ele vai bater certinho. Como o cálculo não é no Excel em nenhum sistema, porque aqui a gente não é nenhum sistema, está fazendo com calculadora mesmo, pode dar um valor um pouquinho diferente. Então, esse valor de R$40 a mais, se eu for pensar aqui, 5 mil, R$40, ele significa quanto? Então, vamos lá, 40 dividido por 5 mil, ele aí significa nem 1%. Então, esse R$40 eu posso deixar, porque não faz muita diferença. E sempre quando a gente pensa em despesa, a gente sempre bota para mais do que para menos. Que é melhor, despesa e custo, é melhor a gente pagar e sobrar do que a gente ficar faltando na hora de pagar as contas. Então, é sempre bom despesa, custo, gasto, colocar para cima e nunca para baixo. Então, é melhor, na hora do pagamento, sobrar dinheiro do que faltar dinheiro, né? Então, nesse caso, vai dar um pouquinho de diferente, tá? Porque eu fiz o cálculo na calculadora e eu não fiz no Excel ou nem no sistema. Então, se der um pouquinho diferente, gente, não tem importância, tá bom? Então, é só uma coisa aqui para deixar claro. Pode ser que dê um pouquinho a mais, não dê o mesmo valor que a gente estava pensando, 9.970. Chegou aqui 9.930. Como teve R$40 para lá, então assim, fica faltando um, mas sobrando no outro, então acaba que ele se anula. Então não tem importância se der um pouquinho uma variação aí de valor pequeno. Então, valor pequeno é aquele valor de 1%, 2%, 3%. Então, ainda assim, tá tudo bem, tá bom, gente? Então, cuidado aí, nas vezes, fazer o cálculo. Se for por conta das taxas, não tem problema nenhum, tá bom? Então, só para vocês saberem. Eu ia falar que tem que bater, mas vai ter que bater só se vocês fizerem no Excel. Se não fizerem no Excel, fizerem na calculadora normal mesmo, vocês podem arredondar e aí é aquele problema. Se arredondar, vai dar um pouquinho de diferente na hora quando eu for jogar porque aí depois eu vou fazer com vocês junto a vista de prova e o valor certinho. Porque, claro que eu não vou ter como entregar o trabalho de vocês com a nota e a correção. Então, vai ter que ser na vista de prova para vocês saberem onde acertou e onde errou. Então, se der um pouquinho de diferença entre um e outro, não tem problema. Faz parte, porque aqui ninguém está fazendo um sistema, então dá para fazer assim, ok? Continuando. Então, já que aqui a gente botou todos os custos, né, por produto, então que eu sei que meu enroladinho Master teve um custo indireto de produção de 8.960 e que o meu enroladinho Master Mega teve um custo indireto de produção de 10.106, agora é só eu determinar a determinação do custo total de cada produto. Então, nesse caso, tem os pré-requisitos que eu coloquei, que é o custo total de produção, o custo total de cada produto e o custo unitário de cada produto. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar os custos diretos de produção. Então, aí a gente já terminou 32.000, 40.000, 72.000, certo? Os custos indiretos a gente acabou de achar através do rateio, 8.960 e 10.106, total de 19.066. Agora, o total de produção. Total de produção para o enroladinho Master foi de 40.960. E o total de produção para o enroladinho Master Mega foi de 50.106. Então, eu tive um total de produção da minha produção inteira, tanto dos dois produtos, foram de 91.066.
Agora eu vou achar o custo unitário. Para achar o custo unitário de cada produto, eu vou pegar o meu total de custo de produção de cada produto e dividir pela quantidade produzida. O enroladinho Master, eu produzi 10.000 unidades, então aí meu custo unitário vai ser de 4.009 centavos. Aí eu também estou arredondando, tá bom, gente? Pode dar um valor um pouquinho de diferente. E para o enroladinho Master Mega, eu vou fazer a mesma coisa, só que aí eu tive 11.000 unidades produzidas. Então aí eu vou achar um custo unitário de R$ 4,55. Ok? Então aí eu já tenho os três carinhas aqui. Eu tenho o total de produção, o total de produção de cada produto e o custo unitário de cada produto, certo? Então aqui, esse carinha aqui final é a minha resposta. Ok? Então aí eu já fiz a primeira questão. Primeira questão, o mais complexo dela é fazer o rateio, tá? E aí vai ser a mesma coisa quando vocês forem fazer na P1. O mais complexo que tem vai ser fazer o rateio, porque você aí vai ter 4 formas diferentes de fazer o rateio, certo? 4 formas diferentes também de fazer o rateio. Então, mais simples, fácil, né? Você já tem a tabela, então é só preencher a tabela. E aí o mais complicado que vocês vão ter que fazer essa tabelinha aqui quando vocês forem fazer o rateio. Assim, é um pouquinho chato fazer tabelinha por tabelinha para botar o mesmo valor que você já sabe qual é o valor. É um pouquinho chato, mas é bom que você não se perde, tá bom? Então, se vocês forem fazer, não precisa me entregar essa tabela, é só as tabelas que eu estou pedindo mesmo, mas é bom vocês fazerem para vocês saberem que está certinho, que vocês estão fazendo correto. E aí, claro, se vocês entregarem, tiver uma coisa errada, eu ver o item que está errado, posso aí dar um desconto. E aí, só errou só um item, não tem problema. Ok? Agora, então, vamos para a segunda questão, que a segunda questão vai falar de departamentalização e também, na avaliação de vocês, também fala de departamentalização, que aí é só preencher o mapa, né, de departamentalização dos custos indiretos. É claro que na avaliação de vocês, eu acho que eu só coloco os custos indiretos e fazer preencher a tabela do mapa. Então acaba sendo mais simples, mas aqui está um pouquinho mais complexo para vocês sempre, porque também tem algumas coisas da primeira questão nesse segundo exercício aqui de revisão. Então vamos lá. Uma indústria produz 2 tipos de produtos: camisa e calça masculina. A produção se dá em 2 departamentos, corte e costura. Então aí eu já tenho os meus departamentos de produção, que é corte e costura. A quantidade produzida foram as seguintes: calça, 10.000 unidades e camisa, 7.000 unidades. E sua estrutura de custo em determinado período foi a seguinte: custos diretos referentes aos produtos, então, dos produtos calça e camisa, custo indireto de produção da calça foi de R$ 126 mil. O custo indireto de produção, o custo direto de produção da camisa foi de R$ 54 mil. Né? Então é muito mais fácil quando é calça e camisa e não o nome gigantesco para cada produto. Os custos indiretos de produção comum aos 2 produtos foram os seguintes: no departamento de administração foi de 6.500. E aí eu vejo que o departamento de administração é um departamento de serviço. O departamento desculpa aqui, calma aí, vamos parar aqui. Manter rapidinho, só para eu ir lá. Gente, eu não tinha mudado de todo mundo, não.
Pô, mas dá para permitir que os participantes liguem o microfone. Deixa eu desmutar todo mundo aqui. Ok. Não, é para tirar. Gente, como que eu isso? Não, o microfone não está bloqueado, não. Pelo menos o meu aqui não. Mas vamos lá. O custo direto de produção está no enunciado. Tá, vou ver aqui. Trabalho próprio. Tá, já respondi para. Então, vamos lá. Deixa aqui colocar para quem não está gravando, para gravar essa parte, qualquer coisa eu volto do começo. Permitir. Foi de todo mundo? Alguém ficou que não pôde gravar, gente? Já botei aí para todo mundo que pediu. Eu acho que foi. Eu acho que não faltou ninguém, não. Tá? Botei todo mundo. A pergunta foi: como achou o custo indireto da produção? Então, vamos lá. Aqui. Como achou esses custos indiretos de produção de 32 e 40 mil? Então, foi lá em cima. Logo lá no começo, ele no iniciado já me diz o que são os custos que no enunciado, quando está lá a tabela vamos à relação dos gastos e valores que a empresa forneceu. Tem os itens e a tabela. Já diz ali, ó, materiais diretos e mão de obra direta. E depois materiais direto e mão de obra direto dos dois produtos. Então tem 20, 12 e 25 e 15, né? Então foi uma das primeiras coisas que eu fiz. Foi aqui. Primeiro eu separei os custos diretos, que são esses em azul, e o custo indireto, que são esses em verde, né? E aí eu somei os custos diretos, que achei 72. Então, aqui já está a tabelinha falando dos custos diretos de produção que eu coloquei, materiais diretos e mão de obra direta. É a primeira coisa que eu faço. Depois da classificação de despesa e custo, depois custo direto e indireto, é fazer o somatório dos custos diretos por cada produto. Tá? Então, materiais diretos, separei por produto. Mão de obra direta, que ele já falou quais são os diretos, separei por produto. Certo? E aí, eu já achei aqui. Tá? 32 e 40 mil. Então, eu fui lá embaixo, depois eu fiz todos os outros. $32 e 40 mil, né? Foi uma das primeiras coisas que eu fiz. E aí eu fui lá. Então, 32 e 40 mil, 72 mil. Foi uma das primeiras coisas que achei dos custos diretos. Tá? Então, primeiro eu sempre faço o custo direto, depois eu faço o custo indireto. Ok? Mais alguma dúvida? Então, vamos lá. Departamentalização.
Já falei, né? Uma indústria produz 2 tipos de produto, camisa e calça masculina. A produção se dá em 2 departamentos, corte e costura. Então, esses são os departamentos de produção. A quantidade produzida foi a seguinte: calça, 10.000 unidades, camisa, 7.000 unidades. Sua estrutura de custo em determinado período foi a seguinte: custos diretos foi calça, R$ 126 mil e camisa, R$ 54 mil. Os custos indiretos da produção comum aos 2 produtos estão separados por departamento. Então, o departamento de administração foi de 6.500, que é um departamento de serviço. O departamento de manutenção, 5.800, que também é um departamento de serviço. Departamento de corte, o custo indireto foi de 2.000 e o departamento de costura foi de 1.700. Alguma dúvida? Não? Então, continuando. Consumo da energia de cada departamento de produção, né? Então, aí, consumo de energia aí foi. E de horas, homem trabalhado, é claro. Então, horas homem trabalhado no departamento de corte foram de 195 horas homens e no departamento de costura foram de 455 horas homens. Então, tive um total de 650 horas homens. O consumo de máquina em quilowatts foram de 108 quilowatts-hora e foram de 432 watts ou quilowatts-hora, não sei. Então, deu um total de 540 quilowatts. A empresa utiliza o critério de departamentalização para a alocação dos custos aos produtos. O departamento de administração é distribuído de acordo com a mão de obra. Então, o departamento de administração é distribuído de acordo com a mão de obra. Então, eu vou utilizar esses valores aqui, então, já para a gente ficar sabendo, eu vou utilizar esses valores aqui para fazer a distribuição dos custos do departamento de administração. E o departamento de manutenção é rateado de acordo com a energia consumida pelas máquinas. Então, eu vou utilizar esses valores aqui para fazer o rateio dos custos de departamento de manutenção. Então, já sei que valores eu vou utilizar para cada um. Os departamentos de produção, que aí lembrando, é corte e costura, são distribuídos aos produtos na seguinte proporção. Então, departamento de corte, 40% para a calça e 60% para a camisa. E os departamentos de costura, 30% para a calça e 70% para a camisa. Né? Então, esses valores aqui eu vou utilizar depois, no final, para a distribuição dos valores. Então, não tem aí nenhum mistério. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o mapa de departamentalização dos custos indiretos, certo? Requisitar o custo total de produção, o custo total de cada produto e o custo unitário de cada produto. Então, vamos lá. Tenho aqui o mapa já preparado, né? Então, gente, o mapa, ele não é nenhum mistério, tá? Então, vamos lá. No mapa, eu vou ter o primeiro, os departamentos. Então, eu tenho administração, manutenção, corte e costura, e o total. E depois, a primeira linha vai ter os custos indiretos, e aí eu vou separar por cada departamento. E depois eu vou fazendo o rateio de um departamento, colocando para onde eles vão, aí depois eu faço a soma. O rateio de outro departamento, depois eu faço a soma para achar o total. Eu vou fazendo o rateio dos departamentos de serviços, tá? Faço rateio dos departamentos de serviço. Quando chega no departamento de produção, que aí nesse caso é corte e costura, que é a corte e costura, eu vou fazer a distribuição dos custos. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa a fazer é separar os custos indiretos
o departamento, e aí ele já fez esse custo. Ele já fez essa separação. Desculpa. Então, tem lá, administração, 6.500, manutenção, 5.800, corte, 2.000, costura, 1.700. Então, tem um total de 16.000. A primeira coisa que eu vou fazer é o rateio da administração. Então, na administração, eu tenho um custo de 6.500. Então, eu vou pegar esses 6.500 e distribuir para os outros departamentos. Não necessariamente a distribuição do custo de um departamento vai para todos os outros. Nesse caso, os custos indiretos só estão indo para corte e para costura. Ele não vai para manutenção. Então, manutenção não vai pegar nenhum custo do departamento da administração. Ok? Então, é um ponto a pensar que alguns departamentos nem sempre vão receber, vão ser distribuídos certinho para todos. Ou, às vezes, um departamento vai ficar de fora daquela distribuição, daquele rateio que eu estou fazendo. Tá? Então, a primeira coisa é fazer o rateio do departamento de administração. E ele diz o seguinte, né? Isso aí, gente, eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz no outro exercício. Vou pegar o departamento de administração e o valor dele, 6.500. Né? Qual é o meu critério de rateio? Meu critério de rateio é a mão de obra. Então, eu sei que eu tenho um total de mão de obra de 650 hora homem. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar 6.500 e dividir por 650. Então, vou achar R$10 por hora homem. Eu sei que o departamento de corte, hora homem, foi de 195. Então, vai ser 195 vezes 10, vou achar 1.950, e o departamento de costura foi de 455. Então, vou pegar 455 vezes 10 e vou achar 4.450, né? Então, estou fazendo aqui que eu tinha marcado lá, viu? 195 e 455. O departamento de administração é distribuído de acordo com a mão de obra. Horas de mão de obra, tá aqui, é esse carinha que eu estou pegando para poder fazer o cálculo. E aí eu fui lá e fiz o cálculo dele, ok? Aí eu fiz a mesma coisa que eu fiz no exercício anterior, não faz nem 5 minutos, certo? Certo. Continuando. Então, já sei o seguinte, né? Que o departamento de corte, ele vai pegar 1.950, e o departamento de costura vai pegar 4.550. Então, como vai ficar? Né? Na hora do rateio, não preciso mais pegar a administração, posso tirar esse carinho, boto um tracinho. Manutenção não levou nada do rateio da administração, ou seja, é zero. O corte ficou com 1.950, o valor que a gente achou do rateio, e o costura ficou com 4.550, certo? E agora, o que eu faço? Olha, eu somo esses valores. Então, vou somar 0 mais 1.950 mais 4.550. Eu vou ter que achar o mesmo valor da administração que está aqui em cima. 6.500. Achei o mesmo valor? Está corretinho. Então, beleza. Já fiz a primeira parte. Agora, a segunda linha. Eu tenho que fazer a soma desses valores. Então, eu vou fazer o quê? 5.800 mais 0 dá 5.800. Vou somar o próximo. 2.000 mais 1.950. Vou achar quanto? Vou achar 3.950. Vou para o próximo departamento. Vou somar 1.700 mais 4.550. Vou achar quanto? Vou achar 6.250. Ok? Fiz isso. O que eu tenho que fazer agora? Somar esses valores que eu achei. Então, eu vou somar 5.800 mais 3.950 mais 6.250, eu vou achar
16 mil. Horas trabalhadas, eu acho, certo? Não tô lembrando agora. Sim. Aqui eu vou utilizar o número de empregados, né? Aí vai utilizar o número de empregados. Ah, sim, entendi. Não, show. Era só para que às vezes eu acho que meu pensamento pode estar errado, que até no WhatsApp mesmo eu já tinha meio que entendido, mas eu fico na dúvida. Mas é isso mesmo, Aí então. você vai fazer a mesma coisa, pegar a porcentagem desses. Então acaba que fica 20, 40 e 40%, né? Aham. 4, 8 e 8. Então 20, 40, 40, 20, 40 e 40. Aí dá 100%. Aí você vai fazer a proporção por esses valores. Tá bom. Obrigada, professor. Então, gente, quem não tiver dúvida, tá liberado, tá? Então, lembrando, eu vou ficar online para qualquer coisa que acontecer no dia. Então, na próxima semana, nesse horário, eu vou estar online. Se acontecer alguma coisa, vou estar entre em contato comigo e fala comigo, tá? Só não esqueçam, gente, de entregar, por favor. No último caso, entre em contato comigo, fala o que está acontecendo para a gente tentar resolver. Só não deixa de entregar, porque já estamos em um momento difícil e aí fica muito mais difícil conseguir resolver esses problemas, ok? Então vai ficar, semana que vem, vou ficar aqui, não vai ter aula, mas eu vou ficar online, não para tirar dúvida, mas para resolver qualquer problema, porque a dúvida, por favor, venham tirar antes, não deixe para tirar no dia e na hora. E na semana seguinte eu vou fazer uma revisão. Eu devo lançar as notas antes no sistema, ok? Mas aí eu vou fazer à vista, corrigindo os exercícios, ou mostrando na correção e também tirando dúvidas de vocês. Ok? Vocês estão liberados, gente. Se alguém tiver mais alguma dúvida, perguntar mais uma coisa, estou aqui. Pode te perturbar no WhatsApp, qualquer coisa? Pode. Tá bom, Tá, obrigada. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite para vocês, gente.